Me conta aquela história que você estava falando, como é que era? Foi num post, uma mãe tinha perdido o filho, rolou todo um debate lá, como é que era? Então, né? Primeiro eu quero saber por que eu insisto nas redes sociais. Isso é assunto para Boa outro pergunta. Nem podcast. começamos direito esse, já tem um assunto pro próximo. Queria saber, queria saber o que acontece que eu assim, algumas pessoas não nasceram para isso, né? E eu não nasci para estar nas redes sociais, mas eu insisto. E aí eu estava lá rolando tela, eis que me deparo com a situação de uma mãe que estava grávida de 8 meses e ela, né, durante os exames, constatou que o bebê estava sem batimentos e por conta disso ela teve que fazer uma indução de parto, né, e o bebê, enfim, ela perdeu o bebezinho dela. E eu vi aquilo e eu achei muito triste e aquilo me pegou, porque toda vez que eu vejo alguma notícia sobre uma mãe que perdeu um filho, eu automaticamente sou transportada para esse lugar da perda e me coloco mesmo na situação. Meu Deus, o que eu faria se eu estivesse ali? E aí eu muito querendo demonstrar, querendo... Porque eu acho que no fundo a nossa tentativa de ir para os comentários, de querer comentar alguma coisa na internet, é esse desejo de tentar se comunicar com as outras pessoas, né? Uhum. Porque tá cada vez mais difícil hoje em dia. Às vezes até com as pessoas que você conhece, você não consegue. Eu falo, não, vou lá, vou fazer isso, vou comentar. Eu tenho a sensação de que eu quase nunca comento, mas quando eu vou comentar já vai pensando, ai, mas aí vai ter um desenrolar, alguém vai falar, ah, já Isso, desisto. aí eu também acabo desistindo. Mas aí eu falei assim, poxa, eu quero mostrar aqui a minha solidariedade e tal. E aí eu fui inocentemente e eu escrevi lá, né, que quando uma mãe perde um filho, todas as mães sentem, né, sentem essa dor e tal. E pra mim foi tipo assim, uma forma de mostrar que, poxa, eu te enxergo também, eu também eu tô vendo você e etc. Compadeço da sua dor, né? Compadeça a sua dor, era só isso. Cara, e aí pra minha surpresa, tipo assim, outras mulheres vieram no meu comentário e elas começaram a me atacar. E aí eu fiquei assim, caramba, por quê? Tipo assim, não, tudo bem, eu aceitaria se um cara escroto de algum rolê aleatório viesse, que é o que a gente espera que a maioria dos homens façam na internet. Mas por que que não, não entra na minha cabeça o porquê de um ataque assim? Porque acho que assim, você chegou com uma sensação genuína de acolher a dor da mãe, né? De abraçar e tal, né? E aí eu acho que tá muito nesse lugar, assim, da tal da competição que a sociedade imprime na gente. A gente tem que competir. E aí, tipo, parece que tá tão enraizado nas mulheres de um modo geral isso, que, meu, parece que parece uma afronta. Tipo assim, nossa, ela tá querendo se aparecer, ela tá querendo mostrar que ela se importa, Como se entendeu? você pegasse o momento Do da outro mãe tivesse pra. Ah, ser tá. protagonista. Então, tipo, vamos tirar, vamos cortar as asinhas dela. E aí começou um boicote. Aí, tipo, não é a mesma dor. Você não pode falar da dor do outro e não sei o que lá. E eu assim, caraca, eu só tava querendo, tipo, compartilhar disso, mas me desculpa, sabe? E aí, tipo, eu me senti mal, e eu me senti mal em dois níveis. O primeiro é por as pessoas não terem me entendido, eu acho que isso é uma grande dor humana quando as pessoas não entendem a sua intenção. Uhum. E o segundo é de eu me sentir quase que castrada de não poder falar isso com outras pessoas, porque a sensação que eu tive é que se eu falasse isso com outras pessoas, elas também teriam a mesma reação, elas também ficariam do lado dessas pessoas. E aí eu falei assim, Entendi. cara, aí um vazio, assim, uma solidão muito grande, Dá muito vontade de você estranha. se isolar e não Não interage falar. mais. Você Pô, se perde a entendo. vontade. Entendo perfeitamente. E não num assunto necessariamente tão profundo como esse. Às vezes a gente só está querendo debater, compartilhar e qualquer coisinha que de repente você fala para alguém que discorde da opinião, que é só um ponto de vista Esse é um ponto de diferente, né? vista. E aí acho que no seu caso, tô falando a partir de um ponto de vista de uma mãe também, que talvez, não sei se de repente é o caso, por exemplo, eu, quando era pequeno, sempre assim, de vez em quando, né? Mas com uma certa frequência, ia nos quartos
dos meus pais lá pra ver se eles estavam respirando, se eles estavam vivos. E caramba, porque a ideia de eu pequeno, sei lá, 5, 6 anos, a ideia de perder eles, que era o meu mundo, né? Caramba, tudo gira em torno dos pais, principalmente quando a gente é criança assim. Sim. A ideia era tão absurda, falando, peraí, deixa eu conferir. E aí, no caso, e eu acredito que devam ter outras crianças com uma sensação semelhante, até o comportamento, até já vi, né, relatos assim. Então, ó, nesse lugar, existem situações, casos e casos, pais e mães e situações diferentes, mas nesse lugar dessa relação de pai e filho, a gente não tá indo nos nuances, né? É só esse básico mesmo. Sim. Então acho que não vamos fazer uma análise tão profunda de quem é você, a Michaele, como mãe, e quem era essa pessoa como mãe. Falei, cara, era só nesse caso mesmo. Era só de acolher, falar que tipo, porque talvez você já possa ter imaginado, né? E como que seria isso? Exatamente. É mais ou menos por aí? E eu acho que a grande questão dessa situação toda, o que me pegou foi essa sensação de isolamento, de achar que você começa a medir o mundo não mais a partir das pessoas que você convive, você começa a medir o mundo a partir do que a rede social está te entregando. Então, se você está na rede social e todo mundo é muito hostil, quando você sai de lá, você desliga o celular, você tem a sensação de que todo mundo ao seu redor também vai ser. E às vezes não é isso, mas ela tem um peso tão grande no nosso intelecto que faz a gente começar a achar que a nossa realidade tá igual, e não é. Onde que era o post que você... Facebook. Ah. E isso é uma outra coisa, Eu tenho uma sensação de que as redes sociais, elas se comportam de formas diferentes. E às vezes eu tenho uma sensaçãozinha assim, de que, por exemplo, no TikTok isso não teria acontecido. Não sei porquê. Eu sinto que no TikTok, por algum motivo, as pessoas tendem a ser um pouco mais empáticas. A minha psicóloga, que também tá nessa de tentar, vou produzir mais algumas coisas, né, pra divulgar mais o trabalho, então passar algumas mensagens e tal. Ela tava falando que ela também tem uma grande dificuldade de produzir, até para o Instagram mesmo, falando que é um ambiente muito tóxico lá, e ela se sente mais confortável para fazer coisas no TikTok. Eu particularmente não tenho TikTok, porque para mim entra no bolo de rede social. É essa aversão geral a redes que, cara, essa interação que eu fico me questionando da forma mais ampla do tipo, mas se é isso, essa é a relação que a gente tem, e a gente fica muito refém do algoritmo, né? Que é uma realidade muito maquiada, e ninguém, quando tem um caso como esse, que a mãe se expôs, é muito pequeno a relação para a realidade de que as pessoas passam uma mentira, né? Que é passar uma imagem daquilo que realmente não é, de fato, né? Uhum. E aí fica aquela, nossa, ai que lindo, ai que maravilhoso, tipo, só que depois que parou de tirar foto, fazer o vídeo, a vida ainda é uma desgraça, né? E aí a gente fica interagindo através de mentiras, cara, né? E refém de um algoritmo que te entrega, talvez, será que isso é o mais interessante do que eu gostaria de consumir? Ou aquilo que talvez um algoritmo de interesse de uma empresa quer que eu consuma, e fala, cara, e quanto tempo que a gente perde, o quanto de energia a gente perde, que muda a nossa realidade, a nossa perspectiva em relação com o mundo, como você estava contando, tipo, porque não fica só na rede. Eu não estou mais com vontade de interagir aqui. Você falou, é como você falou, tipo, eu dá vontade de me isolar e não interagir com mais ninguém, inclusive no mundo real, né? Eu fico me perguntando dessa diferença das redes, inclusive fica o desafio aqui. Experimenta baixar o TikTok, navegue assim uns 10 minutos por ele. Um dia eu vou. E me fala. Porque eu tenho uma sensação muito gritante da diferença das redes. O Instagram, ele é fabricado numa mentalidade americana, né, muito capitalista, muito agressiva. E o TikTok não, ele vem, né, ele surge na China. E a mentalidade ali, por ser diferente, a sensação que eu tenho é que o próprio algoritmo, as diretrizes, o que foi estabelecido como regras ali,
diverge um pouquinho e acaba humanizando um pouco mais a rede, entende? Então, o TikTok pra mim, ele é uma ferramenta fantástica porque chegam-se conteúdos assim muito preciosos, pessoas que eu nunca teria encontrado no Instagram, entende? E o algoritmo dele parece que tem um feeling de querer me entregar conteúdos importantes. Teve vezes, assim, por exemplo, de eu estar depressiva, em fase de tratamento, assim, e o TikTok vim com me bombardear com conteúdos de psicólogos falando sobre a importância do tratamento, de você ir em busca, de inclusive influencers indicando plataformas com preço mais acessível de tratamentos dentro da internet, etc. Coisa que no Instagram nunca nem o algoritmo captou, entendeu? Nunca apareceu nada naquele período que eu estava vivendo sobre a minha condição. E o TikTok não, sempre, dependendo do período, do momento que eu tô, ele traz alguma coisa ali para complementar. Eu não sei se tem uma diferença de comportamento, de uso, porque eu fico muito pouco tempo nas redes, mas entre elas, acho que eu fico um pouquinho mais de tempo no Instagram. Mas assim, eu não fico lá no feed infinito e vendo, acho que é uma média de que de repente eu passo no feed, a quantidade de postagem às vezes não chega a 10. Aí chega num videozinho, num Reels lá interessante, já clico pra ver e depois vou passando mais uns Reels ali. E ver stories também, tipo, eu vejo uns 3, 4, não consigo ficar muito tempo vendo ali. Interação ainda, sei lá, se eu comentei alguma publicação esse ano, hoje no máximo 2. Então eu não sei se essa diferença de interação também tem na entrega do conteúdo, porque falando desse tipo de pesquisa, acho que foi do segundo semestre do ano passado para cá, também estava pesquisando um pouco mais sobre neurodivergência e tal, vendo algumas coisinhas que eu também tô... Prestação atacada. Mas pelo menos que o ataque, se for assim da natureza, acho que também faz sentido, porque a gente que tá, né, adentrando no seu espaço. Então, com licença, muito obrigado. Mas também com limites, né? Talvez isso seja uma mensagem. Revido, hein? E dói menos do que os ataques nas redes, né? Com certeza. Poxa, então pelo menos isso. E aí, então assim, eu também sou ali bombardeado agora, eu passo ali umas 5 postagens, pelo menos umas 2, 3 sobre neurodivergência. E aí também é um conteúdo que às vezes cansa demais, porque como tá no meio desse processo de tipo, não, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo e como isso se relaciona comigo. Esse monte entendi o que você quer, né? O algoritmo, agora então é isso. Eu também, cara, calma um pouco também, tem outros interesses, gosto de outras coisas também, né? Ainda mais nesse tipo de profundidade do assunto. Então me cansa um pouco mais. Porém, pensando na parte profissional, tem bastante entrega também de informações de tipo, como produtor audiovisual, vai ter um festival não sei aonde, escreva o seu curta. Isso pra mim é o que me interessa um pouco mais. Mas ao mesmo tempo também tem outros lugares específicos para buscar esse tipo de informação. É o que me mantém um pouco mais ali atento ao Instagram, porque eu sinto ainda que é a plataforma mais utilizada ainda para divulgar esse tipo de informação, sabe? E aí a ideia do TikTok, também concordo plenamente contigo, nasce de uma outra ideia, né, de uma outra mentalidade, mas me vem um negócio tipo, mais uma rede para ver e para administrar e para estar atento e tal, que aí eu fico muito navegando, tipo, poder entrar em mais uma, sabe? Por mais que tá ali, ó, todos os checks, tipo, não, deve ser melhor do que tá rolando aqui agora, mas do resto as outras estão quase tudo abandonadas também, justamente por causa dessas sensações, do tipo, nossa, por que tá aí, né? E é engraçado, enquanto a gente tem essas questões que incomodam, tem algumas questões em que me fazem ainda ficar, né? Por exemplo, no Facebook, a questão das comunidades ainda elas funcionam muito relativamente bem, apesar da rede. Tem um interesse muito objetivo ali no assunto, né? Então, por exemplo, às vezes eu tô dentro de uma comunidade sobre um determinado assunto. Sei lá, por exemplo, minha sogra estava querendo fazer vela. E aí eu falei pra ela, entra nas comunidades do Facebook.
Porque são pessoas que fazem vela e aí quando dá algum problema na vela, daí eles publicam lá e falam assim, gente, a minha vela ficou assim, o que eu fiz de errado? E aí vem uma galera tentando ajudar, dar orientação e etc. Então tem esse comunidade do ladinho Orkut, né? que acaba assim, sabe, assim, poxa, dá uma dosinha, sabe? Não tem uma relevância, tem uma função ali, sabe? O Facebook virou muito esse perfil, né, para uma galera mais velha utilizar mais, né? Quer dizer, tá, deixa eu... Ixi, rapaz, agora não sei se tem... Segue aí, Mi. É isso, gente, é isso. Eu não pensei antes de falar. De idosa. Mas eu acho... lembrei quando eu tava falando. E falando nessa questão do idoso aí, das modalidades do idoso de fazer vela, tem um negócio muito doido também, que agora a gente tá vivendo aí da juventude essa questão do pessoal voltando para os artesanatos. E tem virado uma febre, né? Então a gente tem o pessoal com a cerâmica fria, tem a galera que voltou a bordar, tem a galera que tá fazendo crochê, né? E eu não vejo essa galera nova assim no Face, mas eu vejo muito no TikTok. Aí tem os tutoriais e são maravilhosos. Tem uma moça que faz cerâmica fria que ela descobriu que pra vingar não adianta só ela tipo mostrar fazendo. Cerâmica fria é tipo o que? Aquela do Ghost lá? Não, ela é tipo isso, só que é uma argila que... Ela não é argila, é cerâmica. E aí você tipo molda e aí você deixa ela lá e ela vai endurecer. Você não precisa colocar no forno. Ah, tá. E aí essa moça descobriu, ela tem uma sacada maravilhosa. Que para as pessoas visualizarem, ela precisa contar uma história. Então, ao invés de ela contar qualquer história aleatória, que não capta, o que ela conta? Ela, gente, decidi fazer um cinzeiro para amante do meu marido. E aí ela começa a contar, não, descobri que meu marido me traía, não sei o que, ela não é casada. Fazendo enquanto tá contando a história? Ela não é casada, ela não é nada, tá ligado? Ela inventou essas histórias e cada vez ela inventa uma história pra poder mostrar o negócio dela. Eu acho que talvez fica aí a dica, né, pra gente começar... O tal do storytelling, né, pra gente bombar, vamos começar a descobrir que o meu marido, não sei o que lá, daí a gente começa a discorrer sobre isso. Mudar a linhagem do podcast. Foi exatamente o que a gente acabou de fazer agora no começo, você contando a história do comentário que você fez no post da moça e a gente desenrolou todo o negócio que a gente queria fazer aqui. Eu tô falando de umas coisas mais absurdas. Mais absurdo que a gente puxar uma segunda temporada do negócio que a gente falou, cara, por que a gente tá fazendo isso? Por que a gente tá fazendo isso? Não, vamos, deu, pra quê? Um não quer ser podcast, o outro não quer ser podcast, o outro tem todos os corre lá pra fazer. Então não, aqui ó, uma temporada, dormindo, 24 tá episódios, um enquanto a gente tá filmando. de boaça, aí estamos nós aqui, 3, 4 anos depois, sei lá, aqui fazendo a segunda temporada. O que tá acontecendo? Eu acho que tá muito atrelado aí com a falta mesmo de ocupar o tempo com coisas mais importantes, né? Uma vez que existe um vazio ali que precisa ser preenchido, aí você tende a lembrar, nossa, era legal, só que você não lembra dos perrengues. Aí quando começa a filmar, você lembra, você fala, poxa, não era tão legal assim. Mas você já começou e agora você vai ter que fazer 24 temporadas. Então... 24 temporadas não, poxa, 24 episódios. Então, se por um acaso a gente publicar só esse piloto da segunda temporada, que a gente tá gravando aqui agora, quer dizer que a hora que a gente deu stop aí na gravação, a gente lembrou dos perrengues e falou, não, melhor parar. Então se você assistiu e não tiver mais, você entendeu que acabou, gente, não tem o que fazer, já deu. E talvez seja a melhor coisa a se fazer. Mas se você acha que vale a pena também, você pode colocar aqui nos comentários, por favor, continue. E talvez a gente leia os comentários e siga. Talvez, porque a gente na rede social, comentário já mas se for um hater também, quiser xingar a gente para dar engajamento, a gente agradece. Porque a gente mudou isso, vocês não estão preparados. Coisas aconteceram. Hoje eu estou muito mais preparada para receber um hater por causa do Silvio Santos do que há 3 anos atrás. Fica muito fácil agora debater com o hater de Silvio Santos depois que o Silvio Santos morreu, né? Verdade! Gente, muitas coisas aconteceram. Não, agora vai ser muito mais hater. Agora ele endeusou, né? Agora você não pode mais falar dele. Por que né, as pessoas, depois que morrem, fica tudo bem? Porque aí não interage mais nas redes sociais e nem no presencial. Muito bom, saquei. É isso? É isso. Assim?
Foi? Foi, não foi? Foi? Não, você só gravou em HD.